Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Hoje nós vamos estar meditando aqui no Evangelho de João, no capítulo 4. Aqui a partir do versículo 49 diz assim: Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua. E lá também no livro de Gênesis, nós podemos ver que Deus criou o mundo falando com as palavras, né? E em 6 dias, o Senhor criou o mundo. E foi através da palavra. Então ele falava que nasce o sol, as estrelas. E ele foi falando e ele foi formando o mundo. O mundo foi se fundando a partir das palavras de Deus. As ordens que Deus ia dando e as coisas iam se formando. As palavras, ela tem poder. E nós ouvimos uma coisa que é muito séria e que é verdade. Que muitas vezes uma palavra dita, ela dói mais do que um tapa. Não estou querendo dizer que alguém tem que bater em alguém para não falar uma palavra que dói. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que vigiar nas nossas palavras, porque a palavra tem poder. E aqui, nesse momento de cura que aconteceu com esse filho do oficial do rei, foi uma ordem que Jesus deu. Jesus, ele nos deu autoridade também para que isso aconteça. Quando nós temos Jesus na nossa vida, no nome dele, nós temos essa autoridade de ordenar e espíritos imundos saírem, de ordenar e a cura acontecer. Mas por que muitas vezes nós não fazemos ou fazemos e não acontece? Damos ordens e não acontece. Porque hoje em dia há uma escassez muito grande de fé. Há uma escassez de fé. Muitas vezes nós falamos que nós temos a Cristo, nós falamos que nós andamos com Cristo, mas nós não temos fé o suficiente e os milagres não acontecem. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aqui, esse oficial, ele pede, desce antes que o meu filho morra. Isso aqui é uma situação de desespero, é uma fala de desespero. Aquele homem tinha medo que o filho dele morresse. E depois que Jesus disse, vai, o teu filho vive, e o homem acreditou. Diz aqui, o homem creu na palavra de Jesus que ele disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo, teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E dissera, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu nele, e creu ele e toda a sua casa. Então, a salvação, quando Jesus está na nossa vida, a gente tem que fazer a diferença, nós temos que fazer a diferença. E essa diferença, ela alcança outras vidas. O amor de Jesus, quando ele chega, ele é contagiante. Aqui foi um milagre que aconteceu, que aquele homem, ele não queria perder o filho dele. Aquele filho poderia morrer, mas ele pediu a Jesus e com apenas uma palavra, com apenas uma ordem, Jesus não esteve lá, Jesus não foi lá, não orou, não impôs a mão, mas Jesus ordenou com a autoridade que ele tinha. E nós temos essa autoridade que Jesus tinha. E Jesus disse... Jesus fez este segundo milagre indo da Judeia para a Galileia. Esse foi o segundo milagre de Jesus na caminhada dele de um lugar para o outro. Muitas vezes nós nos preocupamos e nós falhamos muito nessa questão de fé. Nós pedimos ao Senhor, mas nós não entregamos completamente. Nós nos preocupamos, nós oramos, dizemos que temos confiança em Deus, mas não temos o suficiente. Sendo que a palavra do Senhor diz, aqui no Evangelho de João, capítulo 14, diz assim, ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Olha que lindo, maravilhoso. Aquele que crê em Jesus também fará as obras que Jesus fez. E ainda farás maiores, porque Jesus foi para o Pai. Então, cabe a nós
nós temos essa responsabilidade hoje de levar a palavra dele e ter fé para que quando nós falamos em nome de Jesus, aquilo venha acontecer em nome de Jesus com toda a autoridade. Porque existe um mundo, um reino espiritual. Então existe esse reino espiritual e há uma guerra travada do inimigo das nossas almas. E nós temos esse poder, nós temos essa autoridade que Cristo nos deu para orar e expulsar demônios, para orar e doentes serem curados e cegos enxergarem. Nós temos essa autoridade no nome de Jesus. O que nós precisamos é de fé para que nós possamos usar essa autoridade que o Senhor nos deu. Nós precisamos ter fé, nós precisamos ter confiança no nome do Senhor. Por mais que muitas coisas aconteçam. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo num mundo que as pessoas não têm mais amor ao próximo, as pessoas não têm mais respeito, as pessoas não acreditam mais. Falta fé em tudo. Até para aqueles que não têm a Deus, eles não acreditam nem em si mesmos. Muitas vezes nós até falamos, né? Mas nem nós acreditamos em nós mesmos. Mas nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé para que os milagres do Senhor aconteçam, para que as bênçãos do Senhor aconteçam em nossas vidas. Nós precisamos ter fé e acreditar naquilo que o Senhor nos prometeu, naquilo que o Senhor nos disse, porque Ele disse que se nós tivéssemos a Ele, se nós acreditássemos na palavra dEle e nele, nós faríamos as obras que Ele faz, nós faríamos maiores ainda, porque Ele vai para o Pai, Ele está do lado do Pai, Ele está do lado de Deus. E nós temos essa autoridade, essa liberdade de fazer as obras que Ele fez e fazer ainda maiores, porque nós aqui estamos aqui agora. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, que a fé de vocês seja aumentada, que a nossa fé seja aumentada cada dia mais, independente das dificuldades, das adversidades, das lutas, porque todos nós temos lutas. Independente de qualquer situação, que nós venhamos ter fé em Cristo, que nós venhamos ter fé e que o milagre de Jesus, que a salvação de Jesus não alcance só a nós, mas que venha alcançar aqueles que estão próximos de nós também. Amém? Deus abençoe.